Bom, estou voltando aí. Perdeu o som aí, então vamos retornar. Toda vez que você começa a falar de Covid, bloqueia o som. Vamos lá. Então, retomando só vou introduzir novamente aí, retomando o assunto dessa live, né, que eu entrei ao vivo aqui, foi em decorrência de uma pergunta, né? Eu abri a caixinha de perguntas e me perguntaram como né, foi a pergunta que a pessoa utilizou lá, né, como ela fez a pergunta, para me falar o seguinte: como justificar ou como convencer as pessoas de que a nova medicina germânica tem comprovação científica? Essa foi a pergunta, tá? Então, como é um assunto importante, eu resolvi fazer realmente algo ao vivo aí para a gente poder falar, né, sobre tudo isso. Um vídeo não daria para explicar a importância dessa pergunta. Por quê? Porque muitas pessoas sofrem isso, né? Sofrem confrontos, existem aí, né, blogueiros que ficam falando, sites, enfim, né, sobre toda essa questão do conceito da nova medicina germânica. Então a gente vai enfrentar isso daí e vai continuar enfrentando todos esses questionamentos. Porém, alguns pontos são extremamente importantes. E o primeiro deles é o seguinte: muito do que se encontra de resistência, principalmente por parte dos profissionais que tentam utilizar o conceito da nova medicina germânica, é quando a gente coloca esse conceito como uma questão técnica. Esse é o maior equívoco que existe. Muitas pessoas acabam aplicando ou até mesmo vendendo esse conhecimento como uma forma técnica de tratamento, tá? Em nenhum momento ao longo de toda a história o conceito da nova medicina germânica ele entra como um método, um modelo de tratamento, tá? Um modelo técnico. Não há técnica na nova medicina germânica. O que o seu criador, o seu descobridor fez foi nada mais nada menos do que trazer o que ele deixou sempre muito claro, um outro olhar, uma outra ótica em relação ao que nós chamamos de saúde e o que nós chamamos de doença, né? Então, todos os profissionais da área da saúde, eles têm conceitos ou formas de explicar uma doença. Então, se eu pegar um médico tradicional, se eu colocar lá, por exemplo, um caso clínico de um paciente com Covid, ok? Vamos falar desse momento que a gente está vivendo. Eles vão ter N formas de explicar, pautados numa teoria que eles acreditam. Foi aquilo que eles fundamentaram para explicar uma doença. Então vamos analisar o conceito do Covid. Então, se eu for num médico tradicional, ele vai falar assim: olha, tudo isso que está acontecendo é culpa de um vírus. O vírus é o culpado de tudo isso. Aí, por quê? Porque ele acredita que para existir a doença precisa ter um agente causal externo, que nesse caso seria o vírus, e a partir do momento que esse vírus entra no seu organismo, ele é o responsável pela doença. Então, é uma teoria. Eles criaram essa teoria, fundamentaram essa teoria e explicam absolutamente tudo o que acontece a partir desta teoria. Ok. Se eu trouxer, tá, esse mesmo sintoma, o Covid, e levar para um profissional que trabalha seguindo os conceitos da nova medicina germânica, ele tem um outro olhar, uma outra explicação completamente diferente dessa que esse profissional que segue o modelo tradicional explicou. E se eu quiser, a partir desse meu olhar, gerar reflexões, eu posso facilmente chegar para esse profissional que segue o modelo tradicional e fazer algumas perguntas para ele. Porque se ele está me dizendo que o sintoma é fruto da infecção viral, eu conheço pessoas que tiveram sintoma exatamente
igual tudo que o Covid diz que tem. A pessoa teve o sintoma, foi lá, fez o teste e o teste deu negativo. Ou seja, é uma pessoa sintomática, com todos os sintomas clássicos, sem infecção viral. Então veja, eu já estou colocando dúvidas nessa teoria, porque se a doença é fruto do vírus, como uma pessoa pode ter a doença e não ter o vírus? Então isso é um argumento, é um questionamento sobre essa teoria. Outra coisa que eu posso refletir, existem pessoas que não tiveram sintomas nenhum e que foram fazer o teste e tinham a presença do vírus. Olha só, já é uma outra reflexão. Como pode uma pessoa ter o vírus e não ter a doença? Se o vírus é causador da doença, se eu tenho o vírus, eu tenho que ter a doença. E existe um terceiro tipo de pessoa, que é a que tem o sintoma, ou seja, tem a dita doença e tem o vírus. Então veja, eu tenho 3 reflexões diferentes, que quando eu tento explicar por essa teoria, que fundamenta todo o conceito da medicina tradicional, essa teoria, na minha concepção, ela tem aí brechas para a gente poder fazer algumas reflexões. E aí, para se tentar justificar isso, se criam outras teorias. Como, por exemplo, essa pessoa não adoeceu porque o sistema imunológico dela é eficaz. E o sistema imunológico da outra não é? Alguém fez o teste desse sistema imunológico antes do aparecimento do sintoma? Alguém sabia como estava o sistema imunológico dessa pessoa antes? Não, ninguém sabia. Então veja, eles se pautam ou se baseiam nessa teoria para justificar e ninguém argumenta. Veja que interessante, né? Ninguém argumenta, ninguém pede artigos científicos que comprovem o que está sendo dito, que comprove essa teoria, né? Então isso é uma coisa. Então toda e qualquer filosofia ou todo e qualquer modelo que tenta explicar a saúde ou tenta explicar a doença, ela precisa ter por trás alguma teoria. É fato, não existe como não ser assim. Então tudo são teorias. Então a medicina germânica não deixa de ser também uma teoria, porém uma outra forma de olhar. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque esse médico, em algum momento da vida dele, a partir do que ele vivenciou, a partir da própria experiência, porque ele teve a perda de um filho e depois da perda do filho ele desenvolveu um câncer no testículo. Para ele, naquele momento, a única forma que ele poderia tentar explicar o aparecimento dessa doença era o evento que ele viveu. E até então ele nunca tinha olhado dessa forma, porque ele também veio de um modelo tradicional. E para ele tentar explicar aquele câncer como o modelo tradicional tenta explicar, o modelo tradicional diz assim, primeira coisa, pode ser genético. Eles se baseiam nisso, apesar de não encontrarem gene na maioria das vezes, mas eles dizem que há um fator genético. Segunda possibilidade, se você é fumante, se você bebe, ou sei lá, porque por azar, como os estudos muitas vezes trazem, por azar, você teve uma atividade anormal de células que constituiu esse câncer. Então, é uma teoria para tentar explicar o aparecimento de algo. Veja, só que naquele momento, para ele, nenhuma dessas teorias que ele tinha como conceito inicial para explicar isso, fundamentavam o aparecimento daquele câncer. Porém, o que ele havia passado na vida dele chamava muita atenção. E foi a partir desta reflexão que ele começou as suas investigações. E a pergunta foi, será que as pessoas, os outros pacientes que estão com câncer, podem ter passado por algo na vida? E que esse algo na vida pode ter alguma relação com o aparecimento dessa determinada doença? Então veja, é uma hipótese, né? E a partir desse momento, ele começou a fazer as suas investigações para tentar ver se essa hipótese que ele levantou, como qualquer estudo, né? Todo estudo ele tem início a partir de uma hipótese, a gente cria uma hipótese, e a partir disso, vamos tentar ver se existe alguma
relação com isso daí, né? E então, investigando os pacientes, a história começou a chamar a atenção. E esse é o ponto. Porque, basicamente, pessoal, quando nós estudamos nova medicina germânica, nós estamos estudando fisiologia, tá? Então, eu falo assim, qual a dificuldade que você tem hoje de encontrar artigos científicos que fundamentem um aparecimento de uma doença através da fisiologia descrita pela nova medicina germânica? Eu tenho milhares de artigos que fundamentam tudo que foi descrito pelo conceito da nova medicina germânica. Só que, quando ele descreveu isso daí, essa fisiologia, ele foi observando como cada uma das células do corpo se comporta. Então, se eu for lá hoje, tá, em qualquer base de dados, qualquer uma, que você queira buscar um artigo científico, se você descrever lá, ciclo do cortisol, por exemplo, cortisol e obesidade, saem milhares de artigos explicando a relação do cortisol com o aumento de volume corporal. Isso está descrito lá no conceito da nova medicina germânica, exatamente como isso acontece. Se eu escrever lá hiperestresse e, por exemplo, ansiedade e câncer, eu vou encontrar vários artigos relacionando isso com o aparecimento, por exemplo, de câncer. Se eu escrever cortisol e câncer, meu Deus, aparece um monte de artigos relacionando o cortisol, a alteração do ciclo do cortisol e o câncer. Então veja, não é difícil encontrar artigos que fortaleçam exatamente o que ele descreveu. Então a hipótese dele era que toda doença ela teria que surgir a partir de um evento na vida. Isso é interessante. E por que esse evento? Porque o evento modifica a fisiologia. O nosso corpo, ele funciona de duas formas. Isso é muito importante. Poucos profissionais estudam isso e compreendem isso. Então o equívoco do questionamento não é porque não tem comprovação, é porque a incapacidade ou a ignorância da pessoa não permite a ela compreender aquilo que ela está argumentando, porque ela tem, né, uma certa limitação da própria compreensão ou do que ela estudou ao longo da vida dela. Então, quando nós falamos da fisiologia de funcionamento do corpo, nós temos sempre duas fisiologias. Uma é a fisiologia normal, é a fisiologia perfeita. É atividade, descanso, dia, noite, é o perfeito. É como cada parte do nosso corpo foi programada para funcionar. Eu diria a vocês com toda a certeza do mundo que se nós funcionássemos dessa forma, não existiria a doença. Então isso é importante, porque se eu funciono diante do equilíbrio, por que o meu organismo vai adoecer? Por que eu vou ter um transtorno de comportamento? Por que vai existir ansiedade, depressão e pânico se eu funciono perfeitamente? Então, os profissionais da área da saúde, na sua grande maioria, o que eles fizeram? Eles estudam essa fisiologia da perfeição e tudo que não segue essa fisiologia da perfeição, eles passaram a chamar de doença. E criaram teorias para explicar essa doença. Olha, a causa dessa é isso, a causa... Ok, perfeito, está tudo certo para quem acredita nessa teoria. O que Hammer fez? Hammer, ao observar isso, a primeira coisa que ele questionou isso é importante, nós precisamos questionar isso, é lógico, eu antes de conhecer a nova medicina germânica, eu questionava isso daí. O porquê que de repente o meu organismo, do nada, sai dessa fisiologia normal e entra numa fisiologia de funcionamento do corpo que antes de eu conhecer a nova medicina germânica eu chamava de fisiologia patológica, porque tudo aquilo que eu acreditava, lógico, me levava a compreender que existia algo de errado. E por que então aquele tendão que funcionava normal agora está inflamando? Por que aquele órgão que funcionava normal agora está inflamando? Então, qualquer profissional que, na minha concepção, realmente ele seja um pouco questionador, que ele não se contente, ok?
em simplesmente querer acabar com a doença, mas ele tente questionar e falar assim, por que que esse organismo adoeceu? É um outro passo, mas eu diria que grande parte dos profissionais da área de saúde não querem saber isso daí. Simplesmente, uma vez que o organismo muda o estado, eles chamam de doença, consideram a doença como algo anormal e eles se satisfazem ao silenciar a doença ou acabar com a doença. Então veja, a teoria tradicional, ela não quer tratar a doença, não quer compreender a doença. Ela quer acabar com a doença. Então todos os recursos que foram criados até hoje são recursos que visam a interrupção do que eles chamam de doença. E eles têm N motivos diante da teoria deles para atuar desse jeito. Não tem nada de errado. Simplesmente é uma visão que serve para um, mas pode não servir para o outro. Mas imagine o seguinte, diante dessa visão da nova medicina germânica, esta fisiologia, primeira coisa importante, não tem nada de equivocado e de errado em relação a isso. Simplesmente o corpo muda o funcionamento dele para poder se adequar a essas necessidades externas que modificam a fisiologia do corpo. Então, para que o organismo entre nesse estado, isso é importante. Eu preciso ter um evento externo, algo que vem de fora para dentro. E segundo a visão desse modelo, um evento, isso é muito claro, eventos fazem com que o nosso organismo, que nós chamamos de eventos traumáticos, modifique imediatamente o funcionamento com o objetivo de lidar melhor com esse processo. Então imagine o seguinte, se eu passo por uma situação de um hiperestresse, o meu sistema cardiorrespiratório precisa mudar imediatamente a fisiologia dele para que o meu coração possa bombear mais sangue, para o meu pulmão poder oxigenar mais. Meu sistema neuroendócrino modifica imediatamente o seu funcionamento. E aí isso é interessante. Por quê? Para se transformar em doença, estruturar uma doença, duas variáveis são importantes, que é a intensidade e o tempo. Então, se eu entro nisso, por exemplo, eu vou correr e eu modifico a fisiologia, isso não vai ser o suficiente para me gerar uma doença. Mas se eu viver grande parte do meu dia em hiperestresse, essa fisiologia ela se mantém. E todas as vezes que essa fisiologia se mantém, todas as vezes que ela se mantiver alterada, ela começa a modificar, primeiro, a função de uma estrutura. Por exemplo, uma estrutura ela pode começar a trabalhar mais ou menos. E o segundo passo, ela começa a modificar a estrutura daquilo ali. Uma célula, para modificar a estrutura, ou ela vai necrosar, ulcerar, ou ela vai proliferar. Então nós temos duas dinâmicas. E tudo isso, Hammer, quando foi fazendo seus estudos, ele foi comprovando como cada parte do corpo modificava a sua função. Por exemplo, uma glândula tireoide se tornando hiperfuncional ou hipofuncional. Quais seriam os diagnósticos? Hipertireoidismo ou hipotireoidismo. A medicina tradicional, ela se contenta apenas em regularizar o nível hormonal. Tá hiper, eu levo para normalidade, tá hipo, eu levo para normalidade. Ponto final. Eu não quero investigar para saber o porquê se tornou hiperfuncional ou hipofuncional. No conceito da germânica, isso não serve. Eu preciso tentar investigar o porquê, qual o mecanismo. Então, basicamente, o que Hammer observou foi que, diante de um evento inesperado, diante de uma situação, o organismo modifica essa fisiologia. Até então, não sei se isso foi uma grande descoberta. Por quê? Porque os estudos também mostram isso, como eu citei para vocês até o momento. Se eu observar o ciclo do cortisol e a obesidade, eu consigo explicar perfeitamente essa fisiologia, porque toda a fisiologia de Hammer está pautada em duas coisas: sistema nervoso autônomo simpático, que é o do hiperestresse, e o parasimpático, que é o do relaxamento. Basicamente, todas as vezes que eu tenho isso, eu altero o ciclo do cortisol. Então isso é fisiologia, pessoal, não é nada fora do normal. Se eu, por exemplo,
utilizar um corticoide no sistema musculoesquelético, o corticoide atua como um simpático tônico. Eu tenho necrose de tecido celular. Isso é claro. Uma pessoa que usar corticoide por muito tempo, ela tende a ter perda de massa óssea. Ninguém precisa ser expert, super inteligente, pesquisador para saber disso. Isso é lógico, isso é funcionamento e já está descrito. Então, se o corticoide faz isso, um hiperestresse simpático também faz, porque eles seguem exatamente a mesma lógica. Então, quando o Hammer diz assim, durante a hiperatividade simpática, eu tenho perda de massa óssea e o aparecimento no tecido ósseo vai ser de uma osteoporose, não tem como você questionar isso daí. É lógico, isso é óbvio. Se eu tenho aumento da atividade simpática na glândula mamária, a glândula mamária começa a gerar multiplicação celular, gera proliferação celular. Isso também acontece, por exemplo, no tecido pulmonar. Olha que interessante, uma criança prematura, a medicina tradicional dá corticoide para ela para poder fazer o processo de maturação pulmonar. Por quê? Porque ele desenvolve tecido pulmonar. Veja que loucura. Se isso acontecer na vida adulta, gerar tecido pulmonar é igual a gerar proliferação celular no pulmão. Proliferação celular no pulmão de um adulto é igual ao aparecimento de um adenocarcinoma. Então a fisiologia ela é a mesma, não é diferente. O que uma substância externa, como um medicamento, gera no corpo, um estímulo gera exatamente a mesma coisa, ok? O que Hammer trouxe que para mim é extremamente interessante é o porquê pessoas diante dessa fisiologia atingem o pulmão, outros o testículo, outros o ovário, outros o tecido ósseo, porque quando a gente fala de evento e hiperestresse, é fácil a gente entender esse processo, só que o motivo pelo qual um adoece em um sistema e outro em outro sistema, isso ninguém trouxe. Isso eu nunca vi nenhuma relação direta. Por quê? Porque como a maioria dos pesquisadores, eles olham apenas para o mundo físico, eles tentam explicar toda e qualquer doença a partir do mundo físico. Agora a grande pergunta que eu faço é por que o ciclo do cortisol alterou? Olhar o cortisol alterado, associar isso à insônia, associar isso a câncer, associar isso à obesidade. Ok, é perfeito você ver essa correlação. Agora eu vou dar um passo um pouquinho mais para trás, eu sempre gostei disso. É eu tentar entender o porquê que esse ciclo está alterado. Falar que o sistema imunológico está baixo ou está alto é muito simples, basta você fazer um exame que ele vai te dizer. A minha pergunta e o questionamento é o porquê que em determinada situação ele está baixo e por que ele está alto. Então o Hammer, lá naquela ocasião, de acordo com a visão que ele teve, ele foi tentar explicar a partir do que ele viveu, é que talvez o que a pessoa tivesse tido como experiência e o que ela tivesse sentido no momento daquilo que ela passou, pudesse justificar o direcionamento desse impacto para um sistema X, Y ou Z. Essa era a ideia. Então o que ele fez? Ele começou a ouvir a história de vida das pessoas. Então ele pegou lá 1000 mulheres com câncer de mama, e eu vou ouvir essas 1000 mulheres. Homens com câncer de próstata, pessoas com inflamação, não importa qual era a doença, ele foi tentar ouvir. E no final das suas investigações ele pôde observar que a história da vida da pessoa tinha uma relação direta com o aparecimento da doença naquele local específico. Então a partir disso, ele pegou inicialmente o que talvez já era um pouco conhecido, que é essa fisiologia do porquê de o que acontece no nível orgânico, e ele trouxe um outro olhar. Ele disse assim, existe algo externo, e esse algo externo, no momento em que acontece, a pessoa ativa uma sensação, e essa sensação direciona para o corpo um impacto específico. A pessoa, quando sente medo, a investigação dele mostrou que a área ativada, por exemplo, eram as vias respiratórias. Quando a pessoa sentia raiva, tinha, por exemplo, o sistema gastrointestinal. Então ele falou, olha que interessante. Então ele começou a fazer essa correlação.
de que existia uma sensação, essa sensação ativava áreas do cérebro que mais tarde ele conseguiu comprovar através das tomografias cerebrais, e ele viu então que essa área do cérebro ativada desencadeava uma resposta no corpo em uma área específica. E assim ele fundamenta a teoria, baseado em 5 leis, em que uma das leis diz, precisa acontecer um evento. Tudo inicia a partir de um evento. E fica claro a gente entender o porquê. Porque se existe um evento, esse evento aciona essa fisiologia. Se não tiver o evento, a fisiologia não entra em ação. Não tem por que eu sair da fisiologia normal e entrar na fisiologia especial. Então é lógico que precisa surgir um evento. Depois ele disse assim, não é só o evento, é o que foi sentido diante do evento. Porque eu, Alan, posso sentir algo diferente, por exemplo, da Neiva que está aqui comigo, da Nanda que está aqui. Nós podemos sentir de forma diferente. Então a percepção ela é individual. Até porque cada uma das coisas tem uma representatividade diferente na vida de cada um. E aí ele viu que, a partir disso, nós temos uma fisiologia, que é a transição da fisiologia normal para a fisiologia especial, que é a fisiologia de sobrevivência, que nada mais é do que uma hiperatividade simpática e uma hiperatividade parasimpática. E aí ele foi observar como cada estrutura do corpo se comporta diante dessa fisiologia. Como o pulmão, como o fígado, como, enfim, cada uma das áreas. E aí ele pôde perceber que existia um mecanismo em que as células se modificavam, que é lógico isso, de acordo com esses estímulos, podendo necrosar ou multiplicar. E ele também pôde perceber que estruturas do corpo funcionavam mais ou menos. Então ele disse que, a partir dessa alteração, nós temos uma modificação funcional e ou estrutural. Ele viu que isso se comporta em 2 momentos, que é enquanto eu estou vivenciando algo e também ninguém vivencia 100%, nós não ficamos 100% em hiperestresse, em algum momento nós nos afastamos, descansamos, reparamos, enfim. E quando entra nesse estado, uma outra manifestação celular, física e orgânica acontece. E aí ele disse que toda chamada doença pode se manifestar em 2 fases, quando existe a predominância simpática e quando existe a predominância parasimpática. E aí todas as chamadas doenças que nós conhecemos, elas entram nesses 2 momentos. Então eu passo a não chamar mais de doença, e sim de uma nova fisiologia, que tem total coerência com aquele processo. E aí ele viu que uma das características dessa dinâmica era a estruturação embriológica da célula. Cada célula tem a sua embriologia e elas têm comportamentos semelhantes a partir da capa embriológica que elas derivam, que também é outra coisa extremamente interessante. Ele investigou e mudou um pouco essa visão, e isso faz muito sentido, principalmente para esse momento do Covid, que o micro-organismo não é a causa da doença e que o micro-organismo, na verdade, ele participa dos processos como seres convidados a participar de um mecanismo chamado simbiose, que é a interação entre diferentes espécies, diferentes seres vivos, que tem total relação com a evolução, que foi descrita não por Hammer, mas também lá atrás já, por exemplo, por Darwin, enfim, uma série de outros pesquisadores que mostraram esse conceito da evolução. E diante de tudo isso, então, há uma interação entre esses seres vivos. E se eu trouxer essa visão dele para lá no início desse nosso bate-papo, eu consigo entender perfeitamente aquilo que o modelo tradicional não consegue explicar. O porquê que uma pessoa tem sintoma sem o vírus, outro é assintomático tendo o vírus e o outro é sintomático tendo o vírus. Então veja, olha que loucura. Então não é porque o vírus é a causa de todo o problema, não é porque a bactéria é a causa do problema, senão todos que tivessem o vírus tinham que evoluir exatamente da mesma forma. Não poderia ter uma pessoa sintomática sem vírus. Se é o vírus que gera a doença, como eu posso ter sintomas sem vírus? E como eu posso não ter sintoma e ter o vírus? Olha que loucura. Então, há um questionamento para esse modelo, que quando eu tento explicar isso a partir da visão da germânica, não há dúvida, é muito claro entender esse processo. Então, isso é um outro olhar, ele foi explicar, e todos que estudam isso conseguem explicar perfeitamente esse fenômeno e compreender cada uma das coisas. E quando ele viu tudo isso, ele falou, toda doença tem um sentido. Não é como nós pensávamos, que a doença é um grande mal e não tem sentido nenhum. Todo câncer tem um sentido, toda inflamação tem um sentido.
E foi isso, basicamente, um resumo aí desse nosso bate-papo, que ele estruturou através de 5 leis biológicas. E esse é o trabalho científico de Hammer, totalmente catalogado, não há argumento para isso, preciso. Então ele deixou, eu gosto de descrever assim, mapas precisos, porque é muito preciso, e científico, porque ele documentou tudo, pessoal. Ele fez tomografia, ele fez exame de imagem, ele fez exame de sangue, ele fez exame de urina, ele tem tudo catalogado, tudo como as coisas aconteciam. E ele simplesmente chegou para o modelo científico e disse, olha, eu tenho aqui uma pesquisa de anos e eu quero mostrar para vocês uma outra forma de olhar para a doença. Uma outra forma de explicar o câncer, uma outra forma de explicar a infecção, uma outra forma de explicar uma tendinite. É só isso. É só isso, pessoal. É isso que eu quero explicar para vocês. Que existe outra forma que faz muito sentido. Só que essa outra forma também trazia embutido nela, e aí é o ponto fundamental, que processos naturais, e se eu considero tudo natural, eu precisaria encontrar modelos também naturais para auxiliar o organismo. Porque se eu considero isso como uma dinâmica normal, eu poderia me utilizar de outras formas para poder restabelecer a função normal do corpo. Então ele trouxe uma visão de que talvez os modelos de intervenção que se conheciam não seria a única forma de abordagem. E que nós teríamos outras. E que nesse modelo dele, essas outras abordagens teriam muita importância. E essas abordagens se utilizariam de recursos naturais. Quais são os recursos naturais? Aquilo que a natureza te deu. Se você acredita no Criador, se você acredita em Deus, aquilo que Deus te deu. Ou seja, os alimentos, o sol, a água, o frio, o calor, a capacidade do homem, os estímulos corporais, como por exemplo, estímulos físicos como osteopatia, quiropraxia, acupuntura, a homeopatia, a naturopatia. Então, o que Hammer trouxe foi que, primeiro, o ser vivo, ele tem uma alta capacidade de se autocurar. Nós não dependemos necessariamente de algo externo para nos curar. Que cada célula do corpo tem uma capacidade inata de se curar. Há uma sabedoria interna. E que, na visão dele, em torno de 90% das coisas iriam se curar sem necessidade de uma intervenção maior. E que, em alguns casos, a intervenção seria necessária. Só que, pessoal, vocês precisam entender uma coisa. Quando se propõe isso, o modelo que financia o modelo nosso que nós temos de doença, ele perde força. E todas as pessoas que tentam mostrar isso são silenciadas. Não tem jeito, isso é histórico. A gente está vendo isso hoje no Covid. Só existe uma única verdade. Todos os outros que tentam mostrar outra coisa estão sendo silenciados. Então, o que Hammer fez foi mostrar isso. Somente isso. Ele não criou um modelo terapêutico. Alguém me perguntou aí na live, né? Acho que foi o Matheus. Me desculpa aí se o Matheus estiver ainda. E como tratar baseado nisso? Qual a terapia? Matheus, a terapia não está na germânica. A terapia está no desenvolvimento da sua capacidade técnica de atuar de acordo com esse conceito. Então eu, Alan, desenvolvi e aprendi técnicas de vários outros métodos para poder seguir na minha vida pessoal e na minha vida profissional o modelo pregado pela nova medicina germânica. Só isso. Por quê? Porque eu não tenho dúvida. Eu trabalho todos os dias com isso. Eu não tenho como eu questionar as descobertas de Hammer. Não tem como. Eu nunca consegui questionar. Por quê? Porque quando o paciente chega e ele se apresenta ao quadro clínico dele, a hora que eu começo a conversar com ele, é nítido o que aconteceu. A vida dele estava normal e de repente ele inflamou, de repente infeccionou, de repente teve um câncer. Não é de repente, existe uma história por trás. E o meu papel como profissional
Se eu estou dizendo que há uma fisiologia de sobrevivência que mantém isso, o meu papel como profissional é tentar levar o paciente para a fisiologia mais próximo da normalidade. Por quê, pessoal? Quem cura não sou eu, quem cura é o organismo. Quem cura é a sabedoria divina, é o que está dentro de você, já te foi dado. Qual o meu papel então? O meu papel é dar condições para que isso aconteça. É só isso. O meu papel é eliminar obstáculos. Agora, aonde estão os obstáculos? Pode estar no mundo físico, pode estar na alimentação, pode estar na sua psique, no seu estado emocional, na sua relação familiar. Eu não sei. O meu papel é investigativo. E a partir do momento que eu identifico, eu vou tentar trabalhar a partir disso. E uma coisa que eu observo é que quando o corpo, quando a psique, elas encontram recursos, o organismo consegue se autocurar. Agora esses recursos, pessoal, não vêm da medicina germânica, é isso que eu quero que vocês entendam. Então eu não tenho que comprovar a eficácia, ela é uma teoria. Eu tenho que comprovar a eficácia da técnica que eu aplico a partir disso. É só isso. Eu, por exemplo, eu sou um osteopata, é isso que eu sou. Então eu tenho recursos disso para tentar ajudar as pessoas. Eu trabalho com alimentação, eu trabalho com constelação familiar, eu trabalho com psicoterapia, eu trabalho com neurociência, com programação neurolinguística. Sou eu, Alan. Então eu pego tudo isso e tento ajudar as pessoas, só isso. E quando eu consigo encontrar os processos e auxiliar essa dinâmica que não estava anormal, só estava coerente com aquele processo, automaticamente o organismo ele pode se ajustar. E é isso que nós chamamos de poder autocurativo, a capacidade que cada ser tem de se autocurar. Agora, pessoal, quando eu levo isso para a visão tradicional, é totalmente incoerente, porque a visão tradicional acredita que ela cura. Ela acredita que se ela não fizer nada, você não vai se curar. Ela enxerga tudo como mal, tudo como doença, e todos os processos devem ser combatidos. Se ela não fizer nada, o câncer não desaparece. Se ela não fizer nada, a amidalite não desaparece. Se ela não fizer nada, a otite não desaparece. Isso, olha lá, microfisioterapia, eu trabalho com a microfisioterapia. Isso aí, ó, é uma técnica. É uma técnica que se utiliza de recursos para tentar eliminar obstáculos para o corpo poder se curar. É só isso que você faz. Que eu faço. Esse é o nosso papel. Ponto. Então, a gente já está a todo momento tentando auxiliar esse processo. Então, existe, olha só que importante, pessoal, modelos que trabalham da seguinte forma. São dois modelos. Não tem melhor, não tem pior. Ok? E eu vou deixar claro isso até o final da live. É aquilo que é necessário para aquele momento. Então imagine o seguinte, preste atenção nisso. Existe o modelo intervencionista, que é um modelo, e Hammer deixou claro isso daí, pessoal. O Hammer desenvolveu, e todos os médicos usam isso até hoje, o bisturi mais preciso da história. Ok? Por quê? Porque ele acreditava que quando necessário fosse uma cirurgia, ela teria que ser precisa, perfeita. Então, o modelo intervencionista, ele é útil todas as vezes que nós estamos diante de algo chamado urgência. Não existe uma outra coisa que pode ajudar quando há a necessidade da intervenção. Qual é o mecanismo intervencionista? Do que ele precisa? Ele precisa de duas coisas. Engenharia, que é aquilo que foi desenvolvido para poder ter recursos para o médico poder atuar. O médico precisa disso. Máquinas cada vez mais precisas para ressonância, para tomo, uma cirurgia robótica. É isso, isso é engenharia dentro da medicina. E a outra coisa importante, a indústria farmacêutica, que tem o seu papel. Que quando um sintoma foge do controle, pode não ser compatível com a manutenção da vida, uma droga pode interromper e talvez te salvar. Essa é a luta, o médico faz isso todo dia. Então, uma pequena parte dos processos se transformam em urgência. E para isso existem os profissionais de urgência. Para todas as outras que não são urgência, os tratamentos complementares e integrativos, eles atuam de forma com que proporcionam ao organismo a capacidade de se ajustar, se adequar e lidar com esse processo, já que nós não estamos diante de uma urgência. E isso proporcionaria ao organismo
o processo de restabelecimento da homeostase, do equilíbrio e da autocura. Então, não são dois modelos que se completam e que são extremamente importantes e necessários e que devem andar juntos e que, infelizmente, por uma guerra de egos ou por ignorância, porque o que não conhece o modelo do outro critica, mas se você pudesse conhecer os dois, por que criticar? Não há problema nenhum em determinado momento você precisar do outro. Vai lá, meu amigo, para de ser resistente. Agora, qual o nosso grande problema? É que ao longo de toda a história, as pessoas conheceram apenas um modelo e deram importância apenas a um único modelo. Então, aqueles profissionais que trabalham com intervenção, eles levam essa mesma visão intervencionista da urgência para dentro de um consultório. E aí ele trata um sintoma inflamatório que não precisaria de uma intervenção com um quadro intervencionista. Então, ele silencia um sintoma que não está em quadro de urgência. E aí você se torna cada vez mais doente. Por quê? Isso é importante. Silenciar uma doença não é a mesma coisa que recuperar a saúde. Por isso que eu silencio a doença para preservar a vida, não para recuperar a saúde. Quando você faz um tratamento que não pode envolver droga, não pode envolver intervenção, ele precisa encontrar primeiro a origem e restabelecer a resolução da origem, não importa qual seja a origem. Se é um problema postural, precisa ser tratado com recursos posturais e não com anti-inflamatório. Se é um problema alimentar, precisa ser tratado com recursos alimentares. Se é um problema psíquico, não pode ser tratado. Então isso é importante. Então eu preciso buscar a ferramenta coerente com a necessidade daquela origem. E uma vez que eu organizo isso, não tem mais o porquê o organismo adoecer. Porque ele vai estar diante de uma fisiologia mais próxima da normalidade. Então isso é interessante. Então existem profissionais que trabalham de uma forma e outros que trabalham de outra forma. Agora o grande problema é quando um começa a querer entrar no universo do outro. Então, ao longo dos anos, esse outro modelo não intervencionista está ganhando força, ainda bem. Eu trabalho com isso há mais de 15 anos. Então eu vou esperar só o pessoal ir voltando aí, o Instagram tá bloqueando meu som. Não sei o que está acontecendo, mas estão desativando meu som aqui e do nada para o som e eu não consigo mais reativar. Eu vou concluir só, eu vinha falando ali dessa questão, né, do que é importante. O que na minha concepção, então, para a gente finalizar essa visão, é que existe essa diferença de abordagem. Então, o que acontece é que, dependendo do quadro clínico da pessoa, é o que vai determinar qual é o modelo ideal. Porém, se a gente utilizar apenas uma única visão, tudo se torna urgência e todas as coisas precisam ter necessidade de intervenção. Por exemplo, pega uma pessoa igual está falando assim, ó, tenho fibromialgia. Você vai num médico intervencionista, essa pessoa vai tomar remédio antidepressivo o resto da vida. Por quê? Porque ele não sabe qual é a causa da fibromialgia. Então veja que interessante. Eu conheço muitas pessoas que têm fibromialgia que são problemas mecânicos e viscerais. Grande parte das pessoas, a fibromialgia começa pelo intestino. Não adianta nada eu fazer um trabalho dando um antidepressivo para a pessoa. Eu preciso recuperar primeiro a saúde do intestino. Se eu recupero, por exemplo, a saúde do intestino, trabalho os equilíbrios físicos e trabalho a questão emocional dessa pessoa, não tem como ela não melhorar da fibromialgia. Agora, eu vou deixar ela dependente de uma droga a vida toda? Então, veja, quando esse modelo intervencionista ele entra no campo clínico do dia a dia, do sintoma, ele tem grande dificuldade de atuação. Se eu enxergo que toda doença é ruim e eu tenho que combater, eu não dou a chance para o organismo de se ajustar. Será que toda otite precisa de antibiótico? Será que toda amidalite precisa de antibiótico? Será que toda febre precisa ser modulada? Por que será que as respostas do corpo são sempre vistas como doença? Então esse modelo, pessoal, ele é muito rentável, isso é interessante. O modelo da doença, o modelo da manutenção da doença é extremamente rentável. Hammer criou um modelo em que, primeiro,
a pessoa pode se curar, né? Quando ela se utiliza de diferentes recursos. Segundo, a pessoa se torna mais dona de si, porque ela entende que ela tem que participar do processo. Ela tende a ter liberdade das coisas, ela não vai ficar dependente de algo a vida inteira. Por quê? Porque o organismo tende a ter a possibilidade de se auto-ajustar, de se autorregular. Então esse modelo é difícil mesmo que as grandes revistas aceitem publicações. As grandes revistas são financiadas pela indústria farmacêutica. Então é lógico, pessoal, tá? Então isso é fato. Não tem como você chegar e tentar comprovar coisas nesse sentido. Sempre vai ter um grande obstáculo, ok? Sempre vai existir esse obstáculo. A gente não pode ficar cego para isso, tá bom? Se alguém falasse que sol melhora paciente com Covid, é lógico que todos diriam isso é uma loucura. Agora, a partir do momento que coloca uma droga nesse processo, aí chama-se atenção. Então isso é normal, tá? Uma droga sem patente, ninguém quer usar, porque é barato. Uma droga com a nova patente, opa, essa nós vamos dar importância, essa é muito rentável. Então esquece, existe um modelo. Tem a sua importância? Tem, mas ele é um modelo econômico, tá? Então isso é importante. Então quando você tenta criar uma condição para dar ao corpo a possibilidade dele se adequar, talvez as pessoas não dê tanta importância para isso daí, tá? Então são duas formas de se trabalhar, que são totalmente possíveis e deveria ser assim, complementares. Uma não ocupa o lugar da outra. Uma traz explicações e recursos para aquilo que a outra não pode explicar ou não tem recursos para atuar. Isso é belíssimo, não tem problema nenhum nisso. E o mesmo profissional pode trabalhar com as duas visões, também não tem problema nenhum. Quantos alunos médicos eu tenho que hoje trabalham com os dois modelos, que identificam perfeitamente quando há a necessidade de intervenção e quando não há necessidade de intervenção. Que se ele não tem recursos, ele pode ter uma equipe por trás dele que o auxilia. Assim como eu, quando necessito de uma intervenção porque não posso operar, não trabalho com química, com drogas, eu automaticamente preciso de uma ajuda. O paciente precisa dessa ajuda. E não tem problema nenhum eu direcionar o paciente para essa abordagem. Então, isso seria um modelo. Só são duas formas diferentes de enxergarem muitas vezes um mesmo fenômeno que foi chamado de doença, tá? Então, compete a nós, profissionais, que querem utilizar esses mapas, que querem utilizar este modelo, ter recursos técnicos para poder atuar diante desse processo. É só isso. Então eu gosto de usar a seguinte frase: a terapia quem faz é o terapeuta e não a nova medicina germânica. Porém, o terapeuta que segue o conceito da nova medicina germânica vai construir uma terapia pautada nesse modelo. O médico tradicional que segue o modelo que ele aprendeu, ele cria uma terapia pautada nesse modelo. É só essa a diferença, não há problema nenhum. Só que a terapia dele precisa do recurso XYZ, a terapia do outro do recurso XYZ daquele modelo. É só isso, tá? Então não tem que ficar querendo convencer, não tem que ficar disputando, não tem que ficar brigando, não tem que ficar fazendo nada disso. Cada um tem o seu papel de competência que deve ser respeitado, e a partir desse papel de competência, sabendo qual é o limite de um e do outro, você atuar ajudando principalmente o que é importante, que são os pacientes, né? Que procuram ajuda, que de alguma forma querem obter a melhora de determinado sintoma, tá? Então, eu entrei ao vivo com vocês aí para tentar conceituar e diferenciar um pouco as duas visões, deixar claro qual é o modelo científico da nova medicina germânica, que existe muita ciência por trás desse conceito, porque foi explicado, foi quantificado, foi mensurado, foi comprovado através de exames, sim, perfeitamente.
Existem muitos estudos feitos pela visão tradicional que, se você for lá escrever na base de dados, fortalecem exatamente aquilo que está descrito por Hammer, exatamente da mesma forma que ele descreveu, só que não vai estar escrito no título do estudo Nova Medicina Germânica. Vai estar escrito, como eu disse, cortisol e obesidade, cortisol e problema de tireoide, cortisol e câncer, hiperestresse e doença X. É isso. É só você procurar dessa forma e que ao ler o estudo você vai falar, olha só que interessante, foi exatamente o que o Hammer comprovou. Só que de uma outra forma, não tem problema nenhum. E a partir disso, você vai construir as suas habilidades terapêuticas para trabalhar com tudo isso. E vai determinar quais são os seus limites. E aí você pede socorro para os seus colegas que podem complementar com aquilo que eles fazem. E é por isso que quando eu construí o modelo do que eu queria compartilhar com as pessoas, eu construí um modelo, curso agora estou falando, né? Em que, primeiro, a pessoa estuda germânica, para que ela possa saber dessa visão, desses mapas, desse modelo, que pode ser para o profissional ou para o leigo, não importa, ele é dono da vida dele. O conhecimento não tem problema. Você deve ter esse conhecimento. Porque eu falo assim, hoje eu posso estar aqui no meu consultório, na posição de terapeuta. Amanhã eu estou na posição do meu paciente. Quem disse que não? Só que se eu consigo compreender melhor, é muito mais fácil lidar. Então, lógico que o conhecimento é para todos. E depois dessa sequência profissional que a gente tem na formação, são os cursos clínicos em que eu compartilho técnicas que eu desenvolvi e técnicas que eu aprendi de outros modelos e que eu uso para trabalhar com os meus pacientes utilizando o conhecimento da nova medicina germânica para explicar o que está acontecendo e, a partir disso, as técnicas para ajudar o organismo e o paciente a se conectar com a autocura. Esse é o modelo, é só isso. E é isso que eu faço e tento levar para as pessoas uma forma diferente de se trabalhar, tá? Então, acredito que para quem acompanhou aí, possa ter ficado um pouco mais claro o que é essa visão, quais são os recursos que podem ser desenvolvidos e trabalhados a partir disso e como um profissional pode desenvolver aí as suas habilidades utilizando os mapas da nova medicina germânica. Tá bom, pessoal? Era isso então. Obrigado aí por vocês terem ficado comigo. Um grande abraço e a live, ela está lá, vai ficar disponível, tá lá no feed, né? Ela foi quebrada aí porque tiraram o meu som, mas ela vai estar na íntegra lá no feed, tá bom? Até mais, pessoal. Bom dia.